A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos, a mensagem da parte de Deus hoje, ela se encontra no livro de Mateus 6, do versículo 24 a seguir. Esta foi a quarta mensagem que Deus me revelou. Deus me revelou esta mensagem no momento que passei por uma crise de ansiedade. E foi através desta mensagem que o Senhor veio com a cura. Vamos meditar Mateus 6, do versículo 24 a seguir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós podemos observar na palavra de Deus o cuidado que Jesus tem pelo seu povo. Nós podemos ver o cuidado de Jesus em dizer: não podeis servir a dois senhores. A Bíblia fala claramente o nome desses dois senhores, Deus e Mamon. Mamon, que quer dizer dinheiro. Em várias passagens bíblicas, nós vamos ver Jesus alertando sobre o perigo das riquezas. O amor de Deus é tão grande pelas nossas almas que ele veio a nos alertar mais uma vez através desta palavra. Qual tem sido o seu Senhor? Não tem como servir os dois ao mesmo tempo, porque um será amado e o outro desprezado. O apego ao dinheiro tem levado o homem a desprezar a Deus. E isto acontece quando o homem deixa de ser guiado pela palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando. Ela é o nosso manual de vida, a nossa bússola para alcançarmos o céu. Não podemos ser indecisos, divididos. No livro de 1 Reis 18, versículo 21, o profeta Elias chama a atenção do povo de Israel dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, ele diz: até quando vocês vão ficar com um pé na igreja e o outro no mundo? Não podemos servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. A pessoa, quando não se entrega a Deus por completo, a usura lhe domina. Usura é o apego demasiado ao dinheiro, e a ambição de querer sempre mais o transforma em uma pessoa ansiosa, porque a maioria das pessoas ansiosas, as suas vidas gira em torno do dinheiro. Eu sou a testemunha viva da transformação que Deus fez na minha vida. Não é errado, nem é pecado o cristão ter o dinheiro no banco, ter o dinheiro no bolso. O errado é ter o dinheiro no coração. Isto que é o grande perigo, porque você está pondo em risco a sua salvação. Muitos têm deixado o dinheiro lhes dominar, quando na realidade nós é que temos que ter o domínio sobre ele. O tempo de preparo para que as bênçãos cheguem na vida do cristão é muito importante. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, como muitos pensam, e sim o amor ao dinheiro. O dinheiro é bênção quando ele é seu servo. Agora, quando ele é seu senhor,
ele se torna um Deus na sua vida. O amor ao dinheiro tem afastado muitos de Deus. Em várias partes da Bíblia, nós vemos Jesus alertando sobre a riqueza, porque Jesus sabia o perigo que a riqueza traria e poderia comprometer a salvação de muitos. Muitos cristãos têm se corrompido por causa do dinheiro e têm levado uma vida de materialismo. Apesar do dinheiro ser bênção nas nossas vidas, porque precisamos do dinheiro para nos mantermos, mas na palavra de Deus diz que antes de ser uma bênção, ele pode se tornar uma maldição, dependendo do que ele significa para o seu possuidor. Nós somos seres físicos e também espiritual, e o nosso espírito só será plenamente satisfeito somente por Deus e não pela prata ou pelo ouro. A riqueza em si só não traz paz. O que mais temos visto são pessoas milionárias sem a verdadeira paz, porque a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Na palavra de Deus diz: do que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Devemos tomar muito cuidado, porque a nossa alma é muito valiosa. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo preço de sangue derramado na cruz do Calvário. No livro de Lucas 12, versículo 10, Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muitos têm uma mente distorcida, acreditam que a Bíblia condena o dinheiro como se a riqueza fosse algo sujo. Os alertas de Jesus sobre a riqueza é para que o homem tome cuidado e não se deixe ser dominado pelos bens terrenos. Não coloque os bens terrenos, o mamon, acima de Deus. Se analisarmos com atenção na palavra de Deus, nós podemos observar que a prosperidade e a abundância são proferidas como bênçãos para aqueles que usam com sabedoria. Muitos personagens bíblicos foram ricos. O prazer de Deus é abençoar o seu povo. Ser rico não é pecado. O perigo está em como se ganha e gasta o dinheiro, na forma que o homem lida com ele. O perigo está no apego excessivo, como se o dinheiro fosse o seu bem mais precioso. Muitos têm se agarrado ao dinheiro e não têm sido solidário para com o seu próximo. Deus tem me dado várias experiências, porque nós somos forjados na prática. O Espírito Santo me tocou para compartilhar 2 experiências. No início da minha trajetória em missão, ao entrar no metro, eu passei por um homem pedindo ajuda e o Espírito Santo me tocou para o abençoar. E eu só tinha uma nota de 10 euros na minha carteira, que eu havia tomado emprestado da minha mana. E eu ignorei a voz do Espírito Santo. Continuei andando. Mais à frente, eu abri a palavra de Deus e disse: Pai, confirma o que o Senhor está me pedindo, porque o toque foi muito forte. E Deus falou claramente, através da verdadeira profecia. Saiu no livro de Jeremias 4, versículo 22. O Senhor diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Eu voltei até aquele homem e disse: Deus mandou te entregar. E ali eu já tive a oportunidade de lhes fazer o convite para ele ir à igreja. Ele ficou feliz e disse: vou almoçar. Eu senti um refrigério ao abençoar aquele homem com o pouco que eu tinha. E ao meditar na exortação, eu pedi perdão a Deus e agradeci a Deus pela saúde, pelo teto, pelo alimento. Eu não ia falar esta experiência, mas o Espírito Santo me tocou para falar. E se o Espírito Santo me tocou para falar, é porque muitos precisam ouvir este testemunho. Deus, ele permite situações acontecerem para servir de testemunho.
Deus nos corrige para que possamos não olharmos somente para o nosso umbigo. Deus não quer que sejamos egoístas, que possamos olhar para o nosso próximo com olhar de compaixão. É Deus dizendo: filhos, sejam generosos. Também no início de 2022, o pastor Leonardo foi convidado para ministrar na igreja. Ele me viu louvar e sabia que eu era missionária. No final da pregação, ele se aproxima de mim sem saber nada da minha história com Deus. Deus usou ele e disse: missionária Neide, eu ia pôr a mão na sua cabeça, mas Deus me pediu para pegar nas tuas mãos. E Deus falou de uma maneira surpreendente. Deus disse que eu iria ao Brasil e que Ele ia me usar no meio da minha família. Deus já havia usado outros profetas. Esta foi mais uma confirmação. E Deus disse que estava colocando uma moça nas minhas mãos e disse: cuida dela. Deus usou o pastor dia 10 de janeiro de 2022. Dia 15 de janeiro de 2023, Deus levou a moça à porta da igreja. Não vou contar detalhes, mas a história desta jovem é muito forte. Nosso Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele é Deus de livramento. Eu levei aquela jovem para minha casa e comecei a ministrar na vida dela. Ela disse que na sua infância ela ia à igreja. Eu sentia um grande bloqueio que não deixava ela se revelar completamente. Chamei ela para orarmos e pedi que o Senhor falasse. E ao abrir a palavra, a verdadeira profecia, vejam que o Senhor falou no Salmo 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ela olhou para mim com um olhar de surpresa. Continuei intercedendo pela vida dela, levando ela à igreja. Um mês depois, Deus tirou todo o bloqueio e ela contou toda a sua história, toda a sua trajetória. Realmente, Deus havia dado a ela um grande livramento. Deus me deu este testemunho forte para que possamos buscar mais amor pelo nosso próximo. Deus não faz acepções de pessoas. Deus tem visto o quanto o homem tem sido egoísta, já não sente compaixão pelo seu próximo. Existem muitos homens de Deus acumulando fortunas e não sente a necessidade de investir para que o reino de Deus cresça. Se imensas fortunas fossem gastos de maneira correta, o mundo seria bem diferente. O mundo está repleto de pessoas esbanjando seus dinheiros para a destruição da sua própria saúde, com a bebida alcoólica, o fumo. Se estas pessoas fossem solidários com a saúde pública, porque é triste ver que muitos têm morrido por falta de recursos. Se a população se conscientizasse, fariam tudo diferente. Agiriam com mais humanidade para com elas próprias e para com os seus semelhantes. Se os ricos, os milionários, priorizassem o reino de Deus, eles construiriam um abrigo para tirar as crianças das ruas do mundo do crime, construiriam casas de recuperação para a restauração das vidas que vivem nas ruas. Muitos olham para estas vidas com olhar de desprezo e dizem: entraram nesta vida porque quiseram. A falta do conhecimento tem levado as pessoas para o abismo. Eles estão precisando da cura da alma. Deus quer que façamos o bem, sem olhar a quem. No livro de Gálatas 6, o versículo 9, o apóstolo Paulo diz que não devemos cansar de fazer o bem. No livro de 1 Pedro 4, do versículo 7 ao versículo 10, vejam o que nos diz a palavra. Esta foi a terceira mensagem que Deus me revelou. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Esta palavra é muito forte. Medite na palavra de Deus. A palavra que Deus me revelou, Ele tem exigido que eu leve, que possamos pôr em prática a palavra. 2 meses antes de eu vir a Portugal, Deus me apresentou um pastor que eu admiro muito o seu esforço, a sua dedicação. Ele e a sua esposa são incansáveis na missão que Deus lhes confiou. Eles acolhem os sem-abrigo e estão na guerra para verem as almas libertas. Este ano o pastor me falou que muitos estão sendo mortos nas ruas, estão partindo sem salvação. Eu senti de Deus de lhes fazer esta surpresa. E eu peço aos irmãos que abençoe esta obra e Deus o recompensará. Jesus disse: fizerdes aos meus pequeninos, a mim me fizeste. Para muitos que ainda não têm o amor de Deus nos seus corações, eles veem os dependentes químicos com desprezo. Mas através dos escolhidos por Deus, estas pessoas, estas almas, se tornarão filhos amados. E através dos seus testemunhos, eles irão ganhar muitas almas para o reino dos céus. Sermos generosos é acumularmos tesouros no céu, porque estamos contribuindo para que vidas sejam transformadas. Neste mesmo capítulo de Mateus 6, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus nos aconselhou desta maneira, porque tudo neste mundo é incerto. O nosso tesouro no céu estará seguro. Nós estamos nesta terra de passagem. O nosso alvo é o céu, onde iremos viver eternamente ao lado de Cristo. Deus quer que olhemos para a humanidade com olhar de compaixão, de misericórdia. A falta do conhecimento da palavra de Deus tem levado a humanidade para o abismo, mas elas têm uma alma clamando por socorro. Muitos que estão afastados dos caminhos do Senhor, quando vou levar a palavra, eles dizem: eu conheço a palavra. E eu digo: eu também achava que conhecia. Eu fiquei muitos anos dentro da igreja. Eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Eu vivia uma vida de emocionalismo. Na igreja eu era convertida e em casa eu era convencida. Deus me trouxe em missão para ter realmente o verdadeiro encontro comigo. Quando Deus marcou o encontro com Saulo, ele nunca mais foi o mesmo. Até mesmo seu nome foi trocado. Paulo sentiu realmente o seu chamado. Quando reconhecemos o chamado de Deus, nos posicionamos para ir de encontro com as almas perdidas. Eu demorei a entender os mistérios de Deus, mas quando eu entendi, eu mergulhei de cabeça na palavra de Deus, no jejum, na oração. Nós precisamos dar lugar para Deus trabalhar. Nosso Pai Celestial é educado. Ele bate na porta. Se abrirmos, Ele entra e muda o que precisa ser mudado. Já ouvi muitos dizendo: Deus me entende. Eu nasci com este gênio e não tem jeito. Eu também pensava desta maneira, até ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que Deus vai se revelando a nós, e nós vamos buscando, vamos se humilhando diante de Deus, dizendo: Pai, me ajude, porque sozinho eu não consigo. Jó, depois de passar por todas as aflições, disse que conhecia a Deus de ouvir falar, mas ele entendeu a soberania de Deus e disse: hoje meus olhos te contemplam. Temos que buscar cada dia mais nos humilharmos diante de Deus, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo cristão precisa passar pelo processo de libertação. Vai doer, vai causar desconforto, mas é necessário. Veja esta ilustração, ela é muito verdadeira. O trigo moído é transformado em farinha, a uva pisada é transformada em vinho, a azeitona prensada é transformada em azeite.
e todos servem de alimento. Nós precisamos entender que o processo não destrói, apenas transforma, cura. E quando somos curados, seremos usados para curar a muitos que estão precisando da cura da alma. Na terceira mensagem revelada de 1 Pedro 4, o apóstolo Paulo diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos, por seres participante das aflições de Cristo, que nenhum de vós padeça como um homicida, ladrão ou malfeitor, ou como aquele que se entremete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Deus é amor. Ele corrige os seus filhos porque o ama. Quando o Pai nos corrige, nós devemos nos sentir abraçados, amados, mimados pelo próprio Deus. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Pode tudo neste mundo passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. O Senhor irá nos provar como ouro no fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz claramente que a nossa fé é provada, porque ela é mais preciosa do que o ouro. E Deus deseja que neste processo de purificação não olhemos para o calor das provações. Deus usa este processo para nos purificar das impurezas do pecado. O amor de Deus é lindo. O desejo de Deus é que todos reconheçam que precisam se esforçar para estarem alinhados com a sua palavra, que é o próprio Deus falando. Hoje eu entendi o porquê no início da minha trajetória em missão, Deus me pediu para que eu testemunhasse. Era Deus querendo mostrar o antes e o depois da transformação. Nós nunca seremos perfeitos, mas o cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É de degrau em degrau que Deus vai agindo em nós através da nossa busca, da nossa perseverança. No dia 12 de setembro de 2020, em uma manhã de sábado, ao postar o vídeo, o Espírito Santo falou no mais profundo: estou eu hoje mudando o teu cativeiro. Realmente eu era cativa e não sabia. Muitos estão há anos na casa de Deus. Deus tem abençoado, tem prosperado, mas muitos continuam cativos, porque ainda não deram lugar para Deus trabalhar. Milhões de pessoas são ricas, são milionárias. Deus dá o sol e a chuva para os bons e também para os maus. O triunfo do cristão não se baseia no que ele possui, e sim pelo que a palavra de Deus diz, que uns se curvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é para aqueles que decidiram se abrigar no esconderijo do Altíssimo. As promessas do Salmo 91 é para aqueles que têm Deus como seu escudo. Meus irmãos, às vezes choro falando com Deus, porque é lamentável o que a falta do conhecimento faz no ser humano. Já fui falar do amor de Deus e ouço o homem cético dizer: se não fosse eu a trabalhar para conseguir o que tenho, fazendo do dinheiro o seu Deus. Eu me posiciono e digo: meu amigo, se não fosse Deus, não teríamos o oxigênio para respirar, não teríamos saúde e forças para trabalhar. Nós sabemos que tudo nesta vida exige esforço da nossa parte, mas somos totalmente dependentes de Deus. Diariamente, Deus nos dá constantes provas do seu amor, concedendo-nos o sol, o ar puro, a saúde e a própria vida, a fim de que possamos refletir na sua bondade e misericórdia. Deus tem me mostrado muitos prosperando sem dignidade, trapaceando o seu próximo, totalmente fora dos princípios bíblicos. Os que praticam tal ato estão desprezando a sua salvação, e isto acontece quando o homem não nasceu de novo.
Todos nós precisamos morrermos para o mundo e renascermos em Cristo. Nós podemos ver o exemplo de um homem que deu lugar para Jesus morar no seu coração. Zaqueu era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, ele podia pensar: eu sou rico, tenho tudo, não preciso de Jesus. Mas Zaqueu reconheceu que a sua fortuna sem Jesus não lhe valia de nada. Ele reconheceu que precisava ser salvo. E a sua conversão foi genuína. Ele disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esta é a verdadeira conversão. Conversão nada mais é do que mudar de direção. Está indo por um caminho tortuoso e reconhecer que aquele caminho te levará à perdição. Zaqueu foi totalmente diferente do jovem rico que Jesus o confrontou. Jesus usou o que aquele jovem tinha para revelar de fato quem ele era. Jesus vai usar o que temos para revelar quem somos. Jesus estava dizendo para aquele jovem: desapega. O que você está apegado que não deixa ir por amor a Jesus? Através da sua atitude, Jesus teve a certeza de que o coração dele estava na riqueza. Muitos não têm virado totalmente as costas para Jesus, como aquele jovem rico fez, mas continuam servindo a dois senhores. Muitos cantores famosos aceitaram a Jesus, mas ainda estão divididos, porque eles ainda não entenderam que não podemos servir a dois senhores, porque um será amado e o outro desprezado. De uma mesma fonte não tem como jorrar água doce e água amarga. O povo de Deus precisa entender que a palavra de Deus tem que ser vivida na prática, não apenas na teoria, mas muitos têm vivido somente na teoria. Muitos têm levado o evangelho cobrando cachês exorbitantes. Muitos estão cobrando entrada em eventos e o valor não é acessível a todos. Não é para quem quer, e sim para quem pode. A palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. É necessário de dinheiro para as suas manutenções. Mas o que tem acontecido é uma falta de entendimento do que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Mateus 10, nós podemos observar as instruções de Jesus para com seus discípulos ao enviá-los em missão. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido banalizado, que o povo de Deus possa refletir nas suas atitudes e reconhecerem que precisam serem humildes para serem guiados pela palavra de Deus. No livro de Filipenses 3, do versículo 17 ao 19, o apóstolo Paulo diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão de si mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O apóstolo Paulo se referiu àqueles que tentam perverter o evangelho para o seu próprio ganho pessoal. Significa que eles não têm nenhum interesse pelas coisas celestiais. O apóstolo Paulo falou chorando, porque não é fácil contemplarmos muitos levando o evangelho sem terem um real compromisso com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No final de 2024, eu acordei na madrugada para orar e ao deitar eu tive uma visão muito forte. Eu ouvi por 2 vezes uma voz que dizia: pra cruz, pra cruz. Eu tive a sensação do meu corpo estar sendo arremessado para a cruz. A seguir, acordei louvando o louvor Vem Senhor, de Estela Laura. Este louvor tem a letra muito forte. Muitos sonhos e visões eu tenho guardado o segredo. Deus tem me mostrado para que eu ore, mas tem alguns que o Espírito Santo me toca para falar. O recado para nós, Igreja de Cristo, é que devemos crucificar o nosso eu.
tudo que temos vivido, as experiências com Deus, os dons que o Senhor tem dado aos seus escolhidos pela sua bondade e misericórdia, não é nada sobre nós, e sim sobre Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus nos dá os dons para ajudarmos o nosso próximo, para sermos canal de bênção nas vidas das pessoas. Ter dons não nos dá o direito da salvação. Para sermos salvos, precisamos andar segundo o Espírito. O fruto do Espírito precisa fazer parte da vida do cristão. No início de 2024, eu estava na parada do Eletro. E ali eu falando com o meu pai, o Espírito Santo falou no mais profundo, Isaías 43, versículo 12. Ao abrir a verdadeira profecia, era mais uma confirmação. Veja o que nos diz. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Nós, os cristãos, o povo de Deus na terra, somos as testemunhas vivas do poder de Deus nas nossas vidas. Muitos irão retornar à casa do Pai através dos nossos testemunhos. Deus não precisava estar revelando novamente a sua palavra, porque a palavra de Deus já está acessível a todos. Mas por causa da dureza do coração do homem, aprove a Deus me revelar. Em 1 ano e 3 meses, 7 passagens bíblicas e 3 palavras muito fortes que todo bom soldado precisa ter: resiliência, fé e posicionamento. O amor de Deus, ele chega a nos constranger. Só gratidão ao meu Pai por todos os direcionamentos, pelo cuidado. Deus faz isto para que o homem reconheça o seu poder. Quando Deus nos escolhe para uma determinada missão, temos que sair da nossa zona de conforto e nos posicionarmos para fazer a sua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Todo posicionamento irá atrair oposições. Se Neemias tivesse dado ouvido para a oposição, ele não teria reconstruído os muros de Jerusalém. Se você foi escolhido por Deus, se posicione. Eu sempre falo que a palavra de Deus é para todos. As promessas da palavra de Deus é para todos, mas são poucos os que se posicionam para viverem segundo o que ela nos ensina. Se você foi chamado por Deus, não dê ouvido para vozes negativas, apenas obedeça ao comando de Deus. A desobediência ao ID atrai tempestade. Eu sabia que eu precisava me posicionar, porque esta já era a 4ª mensagem que Deus estava me revelando. E eu estava engavetando, procrastinando, dando desculpas. Foi quando Deus usou a missionária Tati e falou: missionária Neide, Deus quer que você leve as mensagens que Ele está te revelando. O Senhor já havia falado comigo, mas eu continuava paralisada. Foi quando Deus permitiu a crise de ansiedade. Foi quando eu chorei para Deus dizendo: Pai, eu não aguento mais as rejeições, as perseguições. Vou desistir da missão e vou retornar ao Brasil. Era isto que o inimigo das nossas almas queria. Mas naquela noite Deus veio com o bálsamo e me revelou Mateus 6, do versículo 24 a seguir. No sonho eu já estava com papel e caneta nas mãos escrevendo ela. E eu dizia no sonho: vou gravar. Ao acordar pensei: vou no culto das 10 horas. E antes de eu ir à igreja, eu falei: Pai, confirma esta mensagem através do pastor. Eu estava tão ansiosa que pedi confirmação, mesmo tendo a certeza de que Deus estava no controle de tudo. Ao chegar na igreja, Deus usou o pastor Douglas e ele abriu a Bíblia, Mateus 6, do versículo 24 a seguir. Eu fiquei maravilhada, porque a maioria dos ministros começam esta mensagem falando sobre ansiedade pelo versículo 25, e Deus usou o pastor para começar pelo versículo 24. Foi como se eu ouvisse Deus falando claramente: filha, não temas em levar a minha palavra. Eu estava com 2 trabalhos. Deus me tirou um trabalho para que eu tivesse tempo para mergulhar na sua palavra. Eu vi o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida. Não vou contar detalhes porque o vídeo vai se tornar muito extenso. Eu era ansiosa.
Eu queria tudo no meu tempo. Deus me ensinou que o tempo dele é perfeito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos diz que há tempo para tudo. Mas muitos têm usado esta passagem para estimular a indolência ou a negligência. Todas as mensagens que Deus me revelou é cajado. É Deus nos alertando, nos chamando ao arrependimento, à santificação. Na palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. No ano que Deus me revelou a palavra, Deus usou 2 pastores que não conheço, os 2 por chamada no telemóvel. Deus mostrou aos 2, eles me viam com um cajado nas mãos. Deus vai nos confrontar. Ele é o nosso Pai, o nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo não vai passar a mão nos nossos erros. Ele vai nos chamar a atenção para que haja mudança. E devemos nos sentir abraçados, amados, porque o Pai que ama, corrige. A segunda mensagem de Provérbios 9, Deus me confrontou de uma forma tremenda e tem exigido que eu fale, porque muitos estão precisando saber o formato da casa. A nossa casa precisa estar estruturada com as 7 colunas da sabedoria. Esta foi a segunda mensagem que Deus me revelou. Medite nela com atenção. Busque se aprofundar nesta mensagem. Busque se aprofundar na palavra de Deus, no Sermão da Montanha, do livro de Mateus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos buscar em Deus um coração puro. Uma pessoa de coração puro, ela vai amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece, que é o pecado. Ele vai amar o próximo. Ele vai perdoar até mesmo aqueles que não foram capazes de lhes pedir perdão. O pacificador vai trabalhar pela paz, de modo que a paz reine, não somente na igreja, mas no seu lar, no trabalho, em todos os lugares. Nós precisamos ser moderados. A moderação vem da humildade, que possamos ser gentil, suave, calmo. Mansidão é a virtude que nos traz o domínio próprio. Nós precisamos ter o controle das nossas emoções. O cristão precisa ser tratável, precisa se deixar ser tratado por Deus. Muitos precisam ser sábios para aceitar a correção. Veja no versículo 8 e 9 de Provérbios 9. Veja o que nos diz: repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O cristão precisa ser também misericordioso. A misericórdia vinda da parte de Deus é não recebermos o mal que merecíamos, e sim o bem, porque Ele é amor e Ele só quer o nosso bem. Bons frutos. O cristão verdadeiro é reconhecido pelo seu fruto, e a base do fruto é o amor. No capítulo do amor de 1 Coríntios, capítulo 13, diz que nós podemos ter todos os dons, mas sem o amor nada seria. O amor é que enriquece os dons e lhes dá valor. O amor verdadeiro é demonstrado através das nossas atitudes. Se você não tem este amor, busque em Deus. Busque em Deus este amor. Deus fala com o homem de várias maneiras. E uma das maneiras é através dos sonhos. No livro de Jó 33, do versículo 14 ao 18, veja o que nos diz. Que antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Nós podemos observar na palavra de Deus que todos que passaram pela correção ou punição
Deus nunca os pegou de surpresa. Antes, Deus os avisava. Deus vai sempre nos alertar do perigo. Deus vai sempre nos mostrar onde estamos falhando para que possamos nos alinhar aos seus ensinamentos. Isto que é amor. Aqueles que ignoram seus avisos, rejeitam seus escolhidos. Deus permite o sofrimento. E não é porque Deus é mau, é porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É por amor às nossas almas. No capítulo 4 do livro de Daniel, nós podemos observar um homem chamado Nabucodonosor, que Deus o abençoou de uma forma tremenda, mas ele se ensoberbeceu. Deus o alertou através de um sonho, e o profeta Daniel o interpretou, e a sua sentença era terrível, e mesmo diante do alerta, ele continuou com seu coração endurecido. Ele não vigiou, e o sonho se cumpriu. Ele foi humilhado diante de todos. Não devemos brincar com Deus. Deus é puro amor. Ele só deseja o melhor para os seus filhos. Deus é misericordioso, é longânimo. Ele dá tempo para que o homem reconheça o seu erro e se arrependa. O desejo do nosso Pai é salvar, é dar livramento. Deus permitiu o sofrimento na vida de Nabucodonosor, buscando salvá-lo através da dor, porque em dias de paz e prosperidade ele havia se recusado a aprender. É uma maneira de Deus se revelar dizendo: filho, este caminho que você está trilhando não está te conduzindo às mansões celestiais. Não queira passar a eternidade em sofrimento. Seja humilde e reconheça que sem a ajuda de Deus, a caminhada se tornará difícil e turbulenta e o final será tenebroso. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O cristão que reconhece a vontade de Deus, ele encontra descanso nos braços do Pai. Já ouvi algumas pessoas dizerem que às vezes tem uma sensação de que Deus está tão distante, parece que Deus não está lhe ouvindo. E realmente isto acontece quando o homem busca apenas o natural, o material, busca apenas o visível, quando na realidade o invisível é mais real e mais acessível, porque ele habita no nosso coração. E quando mergulhamos na palavra de Deus, no jejum, na oração, sendo vigilantes, então ele vem e preenche o vazio da nossa alma. No ano que Deus me revelou a palavra, eu vivi o sobrenatural de Deus, só mesmo vivendo para entender os mistérios. Não tenho palavras para expressar. É maravilhoso sentir a mão de Deus nos protegendo. O amor de Deus é inexplicável. Ainda sinto a sua real presença, mas naqueles dias foram muito intensos. Eu acordava o Espírito Santo falando no profundo, acordava louvando, eu ia só anotando tudo. Deus não desampara os seus filhos em meio às batalhas. Deus não desampara os seus filhos em meio às guerras. Foram 8 meses de vento forte, mas eu sentindo nitidamente o mover sobrenatural de Deus. Do versículo 25 a seguir, Jesus fala sobre os cuidados da vida. Jesus diz: por que vocês estão ansiosos? A vida é mais do que coisas, o corpo mais do que a roupa que usamos. Nós somos valiosos para Deus. Jesus acalma o ser humano de uma forma simples e direta. Ele diz: se Deus enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós, homens de pouca fé? Jesus diz claramente nesta passagem que a ansiedade é falta de fé. Jesus não está nos ensinando a sermos irresponsáveis com os nossos deveres. Ele quer que tenhamos o entendimento que somos totalmente dependentes dele. E se não fosse Deus nas nossas vidas, o cuidado de Deus, o que seria de nós? Deus está nos convidando a confiarmos nele, que é um Pai amoroso, que se preocupa conosco. Vamos, dia após dia, exercitarmos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: por que vocês estão ansiosos?
Os gentios são os que se preocupam pelas mínimas coisas. Agora nós que amamos o nosso Pai, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja no versículo 33. Nós não precisamos andar desesperado pelas coisas que perecem. O rei Salomão, apesar de toda a riqueza e sabedoria, ele diz que está ansiosos em correr atrás das coisas que perecem, é correr atrás do vento. Muitos andam tão ansiosos que o seu tempo é totalmente preenchido pelo trabalho, pelas diversões, pelas redes sociais. Nada disso é pecado, mas se for sua prioridade, Deus ficará em segundo plano. E esta é a causa de muitos andarem ansiosos, preocupados. A ansiedade, ela causa desequilíbrio interior e pode afetar a nossa saúde, roubando-nos a paz e até mesmo a vida. Não somos proibidos de sonhar, de fazermos planos. O Senhor nos instrui para que não fiquemos inquietos, desesperados. Calma, entregue a Deus suas preocupações, seus medos. Muitas das vezes fazemos planos, mas é Deus que nos dirige os passos. O controle das nossas vidas está nas mãos do nosso Deus. Eu planejei ficar aqui em Portugal no máximo 2 anos e vejo o que Deus fez. Mudou completamente a rota e não existe nada melhor neste mundo do que ser guiada pelo próprio Deus. Todos os nossos sonhos e projetos devemos apresentar a Deus. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: meus irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Suas vitórias e derrotas passam pelo seu pensamento. Devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. A ansiedade, eu comparo com a história do pássaro. Lutero diz que o pássaro pode até sobrevoar sobre a nossa cabeça, só não podemos deixar que ele faça o seu ninho. Nós podemos até ter uma leve ansiedade, porque somos humanos, mas sermos prisioneiros dela é opcional. Ore, fale com o Pai, adore ao Senhor. Apesar de Jesus dizer que no mundo teríamos aflições, mas Jesus também disse: tende bom ânimo. Era Jesus dizendo: na vossa caminhada surgirão tempos difíceis, mas não perca a sua paz, porque eu sou a paz. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não devemos nos atemorizar com as turbulências desta vida, porque Jesus prometeu paz interior, paz da alma, que é a segurança que sentimos quando o nosso barco está sendo açoitado pelas fortes ondas. Quando elas vierem, nós sabemos onde há o consolo, nos braços do nosso Pai. Quando confiamos em Deus e nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito, Ele nos dá a capacidade de enfrentarmos as adversidades com uma calma sobrenatural. Quem não tem Cristo, ao ouvir as tempestades, se desesperam. Quem tem intimidade com Deus, tem paz, apesar delas. Priorize a Jesus. Não permita que as coisas seculares suguem o seu tempo, o tempo que é para ser dedicado ao nosso Pai. Ao acordar, priorize o reino, faça o seu devocional. Muitos dizem: meu tempo é corrido. Já acorda e se levanta e sai às pressas. Acorde alguns minutos mais cedo, entregue o seu dia nas mãos de Deus. À noite, agradeça a Deus pelo dia e peça a Ele que lhes dê sonhos proféticos. Davi diz no Salmo 4, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Muitos têm deixado de priorizar a Deus e começam a dar atenção para o mundanismo. É onde entra a decadência espiritual. Jesus, ao visitar os seus amigos Lázaro e Marta e Maria, nós podemos observar que Marta recebeu Jesus, mas quem priorizou o Mestre foi Maria.
Muitos têm agido como Marta. Marta estava tão ansiosa, com muitos afazeres, tentando agradar Jesus da sua maneira. Esta correria desenfreada tem deixado muitos ansiosos, estressados. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos o poder de decisão. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, Maria quedou-se aos pés de Jesus. Creio que Marta já havia chamado Maria e Maria não havia lhe dado a atenção. Marta estava certa em se preocupar como servir Jesus com seu melhor, mas Jesus não estava preocupado em ser bem servido. Ele honrava a Deus e quando honramos o Pai, Ele é a nossa prioridade. Marta, sobrecarregada, vai até Jesus e diz: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha, diz-lhe que me ajude. Ela esperava outra atitude de Jesus, mas Jesus diz: Marta, Marta. Era Jesus dizendo: calma, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Pare para refletir neste ensinamento de Jesus, que o nosso trabalho, porque precisamos trabalhar, mas que os nossos afazeres não nos roube o tempo que devemos dedicar ao nosso Mestre, porque tudo que aprendemos com o nosso Mestre, o nosso mentor, estará nos edificando, nos aproximando cada vez mais dele. E é através do nosso aprendizado que iremos ajudar outras vidas a terem também o real encontro com Deus. Muitos cristãos estão trabalhando para o reino, estão se esforçando, fazendo tudo e mais alguma coisa para agradar o Mestre da sua maneira, mas não têm priorizado os seus ensinamentos, não têm priorizado a sua comunhão com o Pai. Algumas pessoas já me disseram que eu estou vivendo o primeiro amor, e eu digo, pois eu quero viver o resto da minha vida cultivando o primeiro amor, porque é maravilhoso sentir esta comunhão, esta paz, sentir a alegria do Espírito Santo, não tem preço. Outrora eu não sentia esta paz que excede todo entendimento. Eu sou a testemunha viva do poder de Deus na minha vida. Este testemunho é para a honra, é para a glória do meu Deus. Antes de eu vir esta segunda vez a Portugal, porque eu já havia morado aqui de 2003 a 2011, eu retornei ao Brasil e Deus me prometeu algo próprio. 5 anos depois eu vi a mão de Deus trabalhando em meu favor. Eu tinha o meu ateliê e quem trabalha por conta própria faz o seu próprio horário. Quem me conhece sabe da correria. Eu entrava pela noite trabalhando, poucos finais de semana tirava para descansar. A conta chegou. Certo dia eu comecei a me sentir mal, falta de sono, falta de ar, palpitações no coração. Fui ao cardiologista achando estar com problemas cardíacos. Ao receber o resultado, tudo normal. Foi quando eu entendi que tudo aquilo era sintomas da ansiedade. O que mais tenho visto são pessoas ansiosas por deixarem de priorizar a Deus. Eu estava literalmente servindo a 2 senhores e priorizando o mamon, aquilo que é passageiro. Eu fiquei muitos anos na igreja sem entender o verdadeiro evangelho de Cristo, vivendo no raso, priorizando as coisas terrenas e deixando Deus em segundo plano. Não estou dizendo que é pecado corrermos atrás dos nossos sonhos. Deus tem prazer em realizá-los. Não podemos deixar de priorizar o que realmente importa, que é a presença de Deus. O cristão, quando se entrega a Deus sem reservas, ele vai passar por vários tipos de processo. Faz parte do propósito. É o Senhor lapidando o vaso, nos purificando, nos amadurecendo. É o Senhor nos estruturando para viver o que Ele determinou para nossas vidas. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quanto mais nos rendemos aos seus ensinamentos, mais perto nos tornamos do Senhor e vamos dia após dia nos tornando mais parecidos com Cristo. Quando eu fui ao Brasil em 2023, Deus usou um pastor e disse:
Há muito tempo que o Senhor estava à tua espera. Realmente, eu havia falado com Deus e disse: Pai, por que o Senhor demorou tanto? Como se Deus fosse o culpado. Eu disse: Senhor, como eu gostaria de ter tido este real encontro antes. E sabe qual foi a resposta? Filha, não sou invasor. Deus não é culpado de não termos vivido antes o seu sobrenatural. Nós que somos culpados de não ter aberto a porta do nosso coração para Ele trabalhar. Deus não tem filhos prediletos. A palavra de Deus é para todos. Deus não faz acepções de pessoas, mas a decisão de ser filhos obedientes é nossa. O nosso posicionamento, a nossa obediência nos faz viver os sonhos de Deus para nossas vidas. Todos os dias Ele está chamando. O desejo de Deus é ter um relacionamento sincero, íntimo com a sua imagem e semelhança. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear fala de mesa, mesa fala de comunhão. Mas para termos comunhão com o nosso Pai, precisamos ser filhos obedientes aos seus ensinamentos. Através desta mensagem de Mateus 6, eu fui curada das 3 maiores doenças do século: a depressão, o estresse e a ansiedade. Mas eu tive que me humilhar diante de Deus, dizendo: Pai, eu não aceito estas maldições na minha vida. E através de muito choro, me humilhando diante de Deus, eu fiz um propósito com esta mensagem de Mateus 6. E o Senhor me ouviu. Eu vi a mão de Deus me tocar. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele ainda faz milagres. Só depende da nossa busca, da nossa entrega. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 2 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Nós devemos nos humilharmos diante de Deus. Não rasgue suas vestes, rasgue o seu coração. Deus, Ele não rejeita a um coração quebrantado e contrito. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente e a ansiedade é uma pressão do futuro. Muitos pensam que o depressivo é somente aqueles que vivem isolados em um quarto escuro, e não é. Muitos levam uma vida normal e são depressivos. Eu era e não sabia. Eu ficava lambendo as feridas passadas. As pessoas depressivas vivem do que não deu certo no passado, no negócio que faliu, na perda de algum bem, nos maus tratos que sofreram na infância, tanto físico quanto verbal. Outros não conseguem se libertar dos traumas e abusos na adolescência. Outros não conseguem superar os traumas de não terem sido criados pelos pais. O depressivo foca em tudo que eles fez sofrer. Todo cristão tem que ter o entendimento que a partir do momento que renovamos a nossa aliança com Deus, Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Por que nós vamos estar nos maltratando e maltratando outras pessoas pelo seu passado de ignorância? O que tem de gente deixando de viver o novo de Deus por não desprezar o seu passado traumático? No livro de Isaías 43, versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Para vivermos o novo de Deus, o passado de ignorância tem que ser desprezado. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso foco deve estar em Cristo, no amor dele por nós. Se olharmos para trás, é para darmos testemunho do poder de Deus, da sua bondade e misericórdia para conosco, por ter nos resgatado das garras de Satanás. Tente tirar o foco de tudo que te fez sofrer no passado de ignorância e busque em Deus a cura interior, a cura da alma,
porque quando somos curados, lembramos sem sentir dor. O perdão é libertador. Muitos têm levado uma vida de derrota espiritualmente por falta de perdão. Muitos não conseguem se perdoar. Eu falo porque eu não conseguia me perdoar. Foi o próprio Deus que me ajudou. O Senhor disse: filha, eu te perdoei, porque você não é capaz de se perdoar. Muitos têm levado uma vida de derrota por falta de perdão. Não há possibilidade de alguém com o coração cheio de mágoas, ódio, ressentimentos, ser recebido por Deus no céu. Pense nisto. Seja humilde, se arrependa, abra o seu coração para Deus. Se esforce, deixe a ira e abandone o furor. A falta do perdão perturba o seu psicológico e gera doenças no seu físico. Jesus ali na cruz, sendo martirizado, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não podemos guardar mágoas daqueles que nos ferem, daqueles que nos rejeitam, porque realmente eles não sabem o que estão fazendo. O nosso dever é orar para que Deus os liberte, para que Deus os transforme. Muitos cristãos ainda precisam serem libertos. A libertação é para nós, os crentes. Os que estão no mundo precisam da salvação. Jesus diz: venha como está, mas não se conforme em continuar com as mesmas atitudes. O cristão não pode ter medo da olaria de Deus. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Seja firme, seja constante. Deus nos deu uma unção de resiliência, não de desânimo, de desistência. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus no profundo, mergulhe na sua palavra, busque a Ele de todo o teu coração e serás liberto. O estresse é momentâneo. A pessoa que é estressada, ela se irrita por tudo e por nada. Um pequeno problema se transforma em um monstro. E estas atitudes não condiz com um homem e uma mulher de Deus. Eu era perfeccionista ao extremo. Tudo tinha que sair do meu jeito. Se algo não saía como eu gostaria, era motivo de estresse. Precisamos buscar em Deus o autocontrole. Nós precisamos ter o domínio das nossas emoções. Muitos lares têm sido destruídos porque muitos têm dado legalidade para o inimigo cirandar nas suas vidas. Nós precisamos tapar as brechas. Na terceira mensagem revelada de 1 Pedro 5, versículo 8, nos diz que o inimigo ele anda. O inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E se ele encontrar portas abertas, ele entra e faz o estrago. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu conheço muitos que fora de casa é um amor, mas com os da sua família não tem paciência, não há diálogo. O orgulho tem destruído os lares e o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, que ama a discórdia, a desunião, ele fica só aplaudindo estas atitudes totalmente fora dos ensinamentos que o Senhor nos ensinou. Deus permite a nossa família nos rejeitar, provando o nosso amor. Aí que devemos clamar a Deus pela vida da nossa família, para que Deus tenha misericórdia e os liberte. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos quer dizer, seja leal a Deus, seja obediente. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos submetemos a Deus, ele nos dá autoridade e poder para resistir ao inimigo das nossas almas, que é o diabo. O cristão que não ora, não jejuma, não medita na palavra, ele fica vulnerável ao ataque do maligno.
Jesus venceu o diabo com a palavra. Depois de 40 dias a sós com Deus, ele se aproximou de Jesus. Ele é sagaz. Ele não se dá por vencido. É por isso que as Escrituras nos ensinam como vencermos. A palavra de Deus é muito clara em nos alertar. Se revista com toda a armadura de Deus. Medite Efésios capítulo 6. Se ele tentou Jesus depois de 40 dias a sós com Deus, no jejum, na oração, agora imagina nós. Se não andarmos em vigilância, nós caímos nas suas armadilhas. Jesus diz: vigiai e orai, para vocês não caírem em tentação. O cristão que é obediente anda em vigilância. Ele vai tentar, o inimigo vai tentar, mas você estará blindado. Nós estaremos blindados, imunizados pelo próprio Deus. A ansiedade é excesso de futuro, e Jesus nos deixa muito claro que é falta de fé. O cristão sem fé está morto espiritualmente. Muitos até afirmam terem fé, mas suas atitudes não condizem com a palavra de Deus. A nossa fé, ela precisa ser cultivada, regada. Lute pela sua fé. Ouça a palavra, medite nela e viva segundo o que ela nos ensina. Priorize a sua comunhão com Deus. Saia do raso. Neste mesmo capítulo de Mateus 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o Pai, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Na palavra de Deus diz: orai sem cessar. Quando eu estou no meu secreto com Deus, eu digo: Pai, onde eu estiver, esteja atento às minhas orações. Nós temos momentos de comunhão com outras pessoas, mas quando estamos a sós, não podemos perder a oportunidade de falar com o nosso Pai. Louve, adore ao Senhor. Todo amanhecer é um presente de Deus. Viva este presente com gratidão. Seja grato. Abandone a murmuração. Que possamos cuidar dos nossos problemas diários em fé. Que possamos cuidar dos nossos problemas diários em fé. As preocupações com o amanhã não o tornarão um dia melhor. Antes nos roubarão a paz do dia de hoje. Rejeite o negativismo e viva o hoje com fé que o amanhã será diferente. A pessoa que não entende os mistérios de Deus, ela pensa: isto é impossível. Como viver em um mundo conturbado, sem preocupação? Jesus sabia o que estava dizendo, porque ele vivia em paz com Deus. Jesus confiava no seu Pai, que também é o nosso Pai. Ele tinha a paz que excede todo entendimento, porque ele tinha uma vida de entrega, de comunhão. Certa feita, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, nos ensina a orar. Eles podiam dizer: Jesus nos ensina a curar, a realizar milagres, mas eles sabiam que para realizar os milagres, eles precisavam ter uma vida de oração. A oração que Jesus ensinou a eles e a todos nós. Há princípios que precisam serem respeitados. Ore o Pai Nosso todos os dias, mas que esta oração seja praticada, porque orar ela na teoria é fácil, mas seguir o que ela nos orienta é preciso nos esforçarmos e buscarmos a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus não conseguimos. Jesus é a verdadeira paz. E só vamos encontrar a verdadeira paz nos braços do nosso Pai. Quando vivemos como filhos amados, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? No livro de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. A real prova de que amamos a Deus é sendo filhos obedientes. Sendo filhos obedientes aos seus ensinamentos. A seguir, Jesus diz: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras.
Jesus continua nos ensinando. Ele disse: aquele que amar mais o seu pai ou sua mãe, seus parentes, amigos, mais do que a mim, não é digno de mim. Nós precisamos amar a nossa família, cuidar, pagar o preço para vê-los libertos, para vê-los salvos, mas jamais podemos deixar de obedecer a Deus para agradarmos alguém que está totalmente vivendo fora dos ensinamentos do nosso Pai. Não devemos deixar os princípios bíblicos em segundo plano. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, que se forem cumpridos, cumpriríamos os 10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não será capaz de falar mal de você mesmo ou de fazer algum mal contra você mesmo. É este o amor que devemos ter pelo nosso próximo. A nossa prioridade é amarmos a Deus. Quando amamos a Deus, nós somos obedientes. E se nós nos amamos, também amaremos o nosso próximo. Milhões de pessoas afirmam amarem a Jesus. Muitos choram lembrando do seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, mas por parte de muitos, esta é uma afirmação vazia, porque a maior prova de amor está na obediência à sua palavra. Muitos têm me falado que é muito difícil ser cristão. Se torna difícil quando queremos agir de nós mesmos, com as nossas próprias forças. Mas quando buscamos em Deus, nos entregamos a Ele, Ele nos dá a força que precisamos e tudo se torna leve. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, a obediência não se torna um fardo, nem um peso, se torna um prazer, uma alegria, em saber que estamos sendo leais ao nosso Deus, em saber que estamos agradando o nosso Pai, que possamos seguir o exemplo de Daniel, que mesmo sabendo do perigo que corria, ele não deixou de ser leal a Deus. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram leais, mesmo sabendo do decreto do rei. Eles não obedeceram ao rei. Eles não se prostraram diante da imagem, diante da estátua, porque eles amavam a Deus. Eu ouvi um vídeo nas plataformas digitais da pastora Rosa que eu achei muito criativo. Diz que o alfabeto do cristão não é ABC, não é ABC, não é ABC, mas o alfabeto do cristão é obedecer, é obedecer, é obedecer. O cristão que ama a Deus, ele não só obedece, ele honra, porque a obediência, ela renuncia o que é proibido. Mas quando nós honramos a Deus, renunciamos até mesmo às permitidas. Vou finalizar esta mensagem com o recado de Deus a Josué e a todos nós. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Reflita nesta mensagem, vinda direto do coração de Deus para os nossos corações. Você que ama ver a obra de Deus crescer, que se alegra ao ver vidas serem libertas, contribua com o projeto Resgatando Vidas e Deus o recompensará. Pastor Ed Carlos, 65 992 788 796. O Espírito Santo de Deus me tocou para abençoar esta obra. Abençoe você também. E Deus o recompensará. Que Deus abençoe a todos.